queria deixar claro aqui primeiro o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma colagem pro exercício do Caminhão do Artista. De semana 7, eu fiquei um tempinho estagnado nele, mas aí depois um amigo que fez chegou pra mim e falou assim: ah, cara, tem que fazer de qualquer jeito, assim, não precisa ser perfeito. E eu voltei a fazer. Voltei a trabalhar e isso me deu um senso de utilidade muito bom. Aí esse senso de utilidade, apesar de ser voltado para o meu exterior, isso me ajudou a consolidar, a reconquistar um senso de utilidade para mim mesmo. Uma vez eu ouvi uma mãe de amiga falar que quando você pede algo para alguém desocupado fazer, é provável que ele não vá fazer, mas se você pede para alguém que é muito ocupado, provavelmente essa pessoa vai dar um jeito de fazer. Eu sentia isso comigo mesmo. Não que eu fosse um desocupado, porque eu sempre tive muita coisa da universidade para fazer, do meu curso para fazer. Mas no sentido que, como eu não tinha nenhuma ocupação que me desse a sensação de que eu estivesse contribuindo para algo que não fosse o meu futuro e a minha vivência, porque a universidade, o que eu estou estudando, é, um, é uma coisa que eu faço por mim, pela minha família, pelos meus sonhos, mas quando eu não tinha essa sensação de utilidade que eu estou sentindo agora, eu não conseguia nem me dedicar aos projetos que eu tinha para mim mesmo. E daí eu sempre tinha muitas ideias incríveis, sempre tinha muitas vontades, sempre tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer e eu nunca sentava para me dedicar a elas de verdade. E aí na última semana aconteceu algo que eu comecei a trabalhar e eu voltei a me dedicar a projetos que são importantes para mim, que eu não estava me dedicando antes. Coisas que eu gosto muito de fazer e que eu parei de fazer por um bom tempo, assim. E daí estou bem feliz porque eram coisas que eu apreciava bastante. Eu tomei decisões importantes nesses projetos também. Tem um projeto meu da newsletter que ele era uma newsletter ficcional e por ser uma newsletter ficcional, eu me colocava numa posição em que eu tinha que ficar muito tempo elaborando esses projetos, essas histórias e criando o arco narrativo para depois eu conseguir postar os capítulos da newsletter e tal. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão de não fazer do jeito que eu achava que era perfeito e só fiz de qualquer jeito e comecei a fazer, tipo, as coisas fluíram e eu dei espaço para que isso voltasse a ter vida. Nada mais importa, e o resto tanto faz. Nada mais importa, não, e o resto tanto faz. Nada mais importa, não, 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 e o resto. Estou muito feliz, quero retomar outros projetos. Esse vlog é um dos projetos que eu gostaria muito de retomar também. Eu comecei a ser mais útil para mim mesmo, porque as coisas que dependiam de mim para acontecer por mim começaram a acontecer de verdade depois que esse senso de utilidade que transbordava de dentro para fora se expandiu de fora para dentro também. Então, não só consegui me sentir mais útil para os outros, como eu também me sinto mais útil para mim mesmo. E isso é bom, né? Porque eu tô fazendo as minhas coisas e elas fazem sentido para mim. Aí, outra coisa também que eu tava percebendo é o quanto às vezes a gente se priva de sonhar coisas grandes, né? Esse exercício, basicamente, é para você fazer uma colagem que é mais para ser uma autobiografia imagética da sua vida. Você tem que pegar umas revistas e folhear elas por 20 minutos e sair arrancando páginas que façam sentido para você, páginas que chamem sua atenção. E daí
depois que você folhear e arrancar todas essas páginas que você quer, você vai fazer uma colagem, um mural com colagem dessas imagens de uma forma assim que, sei lá, fica organizado para você, que represente seu passado, presente e futuro. E daí é isso. Eu tava passando por umas imagens assim, sei lá, de gente assistindo a aurora boreal, de gente com passaporte na mão em vários países, assim, várias coisas nas revistas. Estava tipo hesitando em pegar essas coisas para colocar no meu mural, sendo que tipo, gente, é muito louco, porque só de pensar na ideia de colocar no meu mural uma viagem que não é nem uma viagem que eu estou fazendo, é uma foto de uma pessoa fazendo uma viagem. Só de colocar isso de um jeito mais tangível dentro da minha realidade, que é tipo, ele tá pregado na minha parede, o meu interior hesita como se estivesse resistindo a algo que seria grande demais para mim. Dá para perceber como é maluco isso? Tipo, se a gente faz isso, se a gente, no caso, meu interior, meu sabotador interno, faz isso como uma imagem de uma viagem que eu gostaria de fazer, o que ele não faria se eu tivesse a oportunidade de fazer essa viagem agora? Será que eu faria mesmo essa viagem agora? Se eu tivesse a chance de fazer isso agora, será que eu abraçaria a oportunidade ou deixaria passar, inventaria desculpa, acharia que era golpe? Tipo, a gente coloca uns limites em si mesmo que a gente não consegue perceber até que o mínimo resquício dessa vontade apareça e o nosso corpo tente contrariar isso. Nossa. Aí eu fiquei pensando sobre como a gente tá. A gente, assim, faz um recorte social aqui, pessoas que, assim como eu, vêm de uma realidade de classe baixa, vida no interior, pessoa racializada, é, que não é heterossexual, enfim, a gente é acostumado a pensar pequeno porque as pessoas estão o tempo inteiro colocando a gente no nosso lugar. As pessoas estão o tempo inteiro achando que a gente tem que estar no lugar que elas acham que a gente deve estar. E a gente acaba internalizando isso. E quando a gente pensa em sonhar um pouco mais alto, vem aquela resistência dentro da gente e fala: não é isso que o mundo quer. Não é isso que o mundo ao redor ensinou você a procurar para você. Nossa, eu acho que o normal da vida deveria ser a gente ir atrás mesmo das oportunidades maiores, das oportunidades de viver coisas grandes. Mas será que a gente está sempre... Esse é o normal, esse deveria ser o normal, mas será que a gente acha normal o suficiente para conseguir aceitar isso para a vida da gente? É complicado. Tipo, às vezes a gente não encara coisas da vida como temporárias o suficiente, assim. No sentido de que às vezes a gente tá passando por uma coisa ruim e a coisa é tão ruim naquele momento que a gente nem para pra pensar que aquilo pode ser temporário. E às vezes a gente tá querendo, sei lá, comprar uma roupa nova ou fazer uma viagem ou viver algo muito incrível e a gente não acha merecedor, a gente não se acha merecedor daquilo, mas aquilo pode não ser temporário na vida da gente. E a gente sempre dá conta. Às vezes não, mas como eu falei, quando a gente não dá conta, as coisas são temporárias. Então se a gente dá conta ou não, vai passar. Vou tentar mostrar para vocês um pouco de como tá a minha colagem. Não tenho muito critério e novamente eu só saí pegando coisas que tinham na minha revista, nas revistas que eu achei aqui em casa, porque eu não tinha muitas. Todas que eu tinha já usei para colagem, tudo. Então é isso aí. Espero que vocês vivam bem, vivam felizes e mais
ousados a sonhar com coisas um pouco maiores para vocês. Às vezes a gente tem que se dar esse direito. Mesmo que o mundo esteja gritando pra gente que não pode, porque você vai ser muito triste se você escolher isso. Não vai nada. Tipo, e tristeza passa também, né? Melhor coisa de tudo. É isso. Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. TS12. Olha, a parede é bem TS12. O conceito, você sabe o conceito. A minha meia de bodybuilding.